Mauro César Pereira já está com a gente. Vou chamar ele, eu acho que ele está em Lima também ainda. Por essa situação, Mauro, de que o Flamengo pode chegar ao segundo bilhão de faturamento, o Flamengo pode chegar. Eu vou até abrir aqui a pauta para trazer o valor. Por conta da vitória, né, sobre o Palmeiras, o Flamengo faturou 128 milhões de reais com a premiação. No decorrer da campanha, foram 178 milhões arrecadados. Então, na atualização orçamentária mais recente, feita antes da final da Libertadores, a diretoria já tinha projetado 1 bilhão e 850 milhões de receita bruta. Com esses 128 milhões, praticamente vai bater aí o segundo bilhão de faturamento do Flamengo. E o Mauro Betting falou, né? Dessa geração do Flamengo. Não só de jogadores, mas de dirigentes. Começou com o Bandeira de Melo, depois pro Landim, agora o BAP. Todos eram do mesmo grupo. E um foi sucedendo o outro, depois se tornando, né, grupos diferentes. Durante o percurso tiveram desentendimentos, mas todos tiveram a sua importância. E aí, Mauro, uma coisa que eu ouvi de alguns torcedores do Flamengo aqui, mas que eu próprio falei que eu não poderia falar porque eu não vivi aquele momento, e você viveu. Muitos dizem que já acham a maior geração do Flamengo, né? Campeã de 3 Libertadores, campeã de 3 brasileiros. Você, diferente de mim, viveu muito aquela geração de 80. E eu acho que ainda foi a maior, mesmo sem ter vivido, primeiro por ter o Zico, que é um deus, né, para a torcida do Flamengo. Segundo, por ter feito do Flamengo essa massa que é hoje. Porque se não fosse aquela geração, o Flamengo não teria 45 milhões de torcedores, que é o que proporciona o Flamengo ter virado essa máquina de dinheiro, porque tem a maior torcida do Brasil. Agora, já dá para comparar gerações. Eu sei que você odeia a comparação, mas você é uma pessoa certa para falar disso, porque viveu as duas. E outra, o que aconteceu com o Flamengo, Mauro. Do Bandeira até agora o BAP, são 3 Libertadores, 3 títulos brasileiros, 2 Copas do Brasil. É impressionante o que virou o Flamengo comparando com a bagunça que era antes, né, Mauro? Boa tarde a todos. Eu não curto essas comparações justamente porque são realidades muito distintas. Nos tempos do Zico, só o campeão brasileiro, o vice, jogava a Libertadores, não havia a Copa do Brasil, a primeira fase, a fase de grupos, só classificava o primeiro colocado. Era muito mais difícil. Os jogos eram muito mais violentos. É só pegar, por exemplo, partidas como a final da Libertadores de 81, no jogo número 2, em Santiago, com o Cobreloa, e, por exemplo, aquele famoso jogo de La Plata, um empate entre Estudiantes e Grêmio, apesar do time argentino ter 7 jogadores, com jogadores gremistas até agredidos. Isso para citar 2 exemplos. Assim, era uma Libertadores até meio selvagem em alguns momentos, muito violenta. O Flamengo não era o time estruturado que é hoje, com salário em dia, com toda a condição de trabalho. O Flamengo ainda era um clube problemático, apesar do elenco que tinha, né? Praticamente todo ele revelado em casa. O Flamengo tinha ali um grupo de campeão com jogadores, em sua maioria, revelados no próprio clube. Até o Nunes, né? O centroavante, foi revelado do Flamengo, saiu e voltou, mas foi da base do Flamengo. Então, eu acho que essas comparações elas acabam sendo muito injustas porque são realidades distintas, não dá para comparar. Como eu acho, por exemplo, que quando se fala da Arrascaeta se ignora o Petkovic, se faz uma grande covardia com o Sérvio, porque ele trabalhou em uma época de vacas magras no Flamengo e ele conduziu o time a um título carioca tricampeão em cima do Vasco, uma falta histórica, espetacular, quando o título carioca valia muito mais do que hoje em dia. E um título brasileiro absolutamente inesperado, que a torcida não esperava, e o time cresceu durante a trajetória naquele campeonato, e ele e Adriano foram protagonistas fundamentais para que o Flamengo fosse campeão. Então eu não gosto dessas comparações por isso. Eu acho que a gente já vive num país que renega muitas vezes a história, e acho que encher muito a bola dos atuais, dizendo que são melhores do que os do passado, é deixar um pouco de lado a história.
E acho que o time do Zico era um time muito à frente do seu tempo, até pela maneira como se comportava, um time que não tinha pontas e tinha jogada pelas pontas. O Zico não era centroavante, mas era artilheiro. Enfim, era um time muito diferente de tudo. Então, eu, sinceramente, não faço esse tipo de comparação. Acho que não é justo com os ídolos do passado. Elas tendem a tirar parte do mérito conquistado por eles em condições muito, muito adversas em relação ao que você tem hoje. Voo fretado, CT com gramado impecável, material é melhor, bola é melhor, salário em dia, alimentação, fisiologia. Pô, a gente naquela época, o Flamengo, não naquela época eu não cobria do Flamengo, mas depois, quando cobria o Flamengo, era aquele treino naquele campo da Gávea, com limitações, depois na salinha de musculação pequena, estrutura mínima, não dá para comparar. Os caras de hoje têm condições de trabalho muito melhores e o festival de vagas na Libertadores, que permite que várias equipes, algumas equipes, aliás, participem regularmente, porque não é só o campeão e vice. Se fosse como no passado, nesse momento, o Flamengo lutaria pelo título, o Cruzeiro e o Palmeiras estariam se engalfinhando para pegar o segundo lugar. O Flamengo já estaria, porque é o campeão. Mas os dois estariam brigando ali pelo segundo lugar para conseguir uma classificação para a Libertadores. Porque era assim. Hoje você pode ter G9. É muito diferente. Tem Copa do Brasil que leva até lá, tem Sul-Americana que leva também até lá. Então é outra realidade. A Libertadores é muito mais difícil de se classificar e de ganhar, na minha visão. Hoje não é tão desafiadora como era no passado, por uma série de circunstâncias. Então eu não faço esse tipo de comparação. Acho que todos estão na história. E não acho que é necessário dizer que um é melhor que o outro. Esse é melhor, esse é maior. Não. Como, por exemplo, alguns levantamentos que fazem de título dizem que o Bruno Henrique e o Arrascaeta têm mais títulos do que Zico, Adílio e companhia. Aí ignoram a Taça Guanabara, a Taça Rio, que era importantíssimo. Era muito valioso. A Taça Guanabara era um título comemoradíssimo. Não era uma bobagem qualquer. Virou um torneio irrelevante hoje em dia. É uma taça apenas. Mas na época era um título. Quem viveu a final, por exemplo, de 76, quando o Vasco ganha do Flamengo e o Zico perde um pênalti, e que já tinha alguma idade, pelo menos de 10, 12, 13 anos naquela época, sabe muito bem o que eu estou falando. Mas era a Taça Guanabara. Você não tem ideia do que era a Taça Guanabara. Como, por exemplo, na Inglaterra, se você pegar a Copa da Inglaterra, que é o primeiro torneio criado no mundo, o torneio mais antigo, criado em 1871, ela era mais valiosa antes do que hoje. Hoje não é tão importante, porque a Premier League ganhou uma relevância muito grande, que é o antigo campeonato inglês, surgiu o Champions League, a Copa dos Campeões, Champions League, mais vagas também, antigamente não eram tantas vagas nesse torneio internacional na Europa. Outro mundo, outra realidade. Então, títulos que ainda têm algum valor já foram mais valiosos do passado. Então, essas comparações, elas ignoram muito o contexto histórico e acho que elas tendem a ser muito injustas com grandes nomes do passado. E sobre as diretorias, Mauro? Sobre essas gestões que mudaram, né? O patamar do Flamengo, como disse o Mauro Betti. Hoje, realmente, o Flamengo é outro patamar. E aconteceu no Flamengo o que a gente sempre fala, que tem que acontecer no Corinthians, que tem que acontecer no São Paulo. Aconteceu no Flamengo. Do Bandeira de Melo, que já era desse grupo, pro Landim, agora pro BAP. Os caras construíram uma potência sem se tornar SAF. O que você acha que fez desse Flamengo realmente uma potência e podendo chegar agora a 2 bilhões de faturamento? A gente viu o jornal inglês, né, dizer que Flamengo e Palmeiras já tem nível europeu antes da final da Libertadores. Você concorda? E esse Flamengo tende a ser uma potência ainda maior, Mauro, vendo agora 2 bilhões e falando também das gestões passadas. E outra coisa, né, Mauro, só complementando o que você falou da geração do Zico. Graças àquela geração, o Flamengo pode ser uma potência hoje, porque a torcida do Flamengo é gigante. Muita gente diz, mas é porque as transmissões só transmitiam jogos do Rio de Janeiro. Tá bom, mas tinha Fluminense, tinha Vasco, tinha Botafogo, e ficou o Flamengo porque aquela geração foi emblemática. Também tem isso. Graças àquela geração, é a maior torcida do Brasil hoje também. E também falando dessas gestões do Flamengo. A torcida do Brasil muito antes do Zico e companhia, já nos anos 60. E a TV Globo, que surge em 65, ela não transmitia futebol para o Brasil inteiro naquela época. Ela passa a transmitir futebol mais nos anos 80. Enfim, ela transmitia de todos os times. Isso é uma outra lenda urbana, né? Não, porque mostrava o jogo do Flamengo, a Rádio Nacional, tinha Vasco, Bom Sucesso, Bangu, Madureira, Olaria, Fluminense. A popularidade do Flamengo é um negócio que não se explica, tá? As pessoas podem procurar 1001 razões, não vão encontrar uma explicação razoável. É um fenômeno. Como, por exemplo, a popularidade do Corinthians nos tempos do jejum.
Foram 23 anos sem ganhar nada, sofrendo, e a torcida continua sendo grande. Essas coisas não se explicam. Não tem razão lógica. Tem um componente de hereditariedade, passar de pai para filho, torcer pelo mesmo time. E você vê, quando o Flamengo ganha uma Libertadores como agora, interior do Amazonas, lugares remotos do Brasil, a milhares de quilômetros de distância da sede do clube, as pessoas estão comemorando em carreata, passeata, milhares de pessoas na rua vendo no telão. É um negócio maluco, não tem explicação isso aí. Isso aí não tem explicação. Eu acho que quem tenta explicar está perdendo tempo, porque não há explicação. É uma coisa fenomenal. Né? E, como você disse, agora o Flamengo já tinha, existem pesquisas lá dos anos 60 que já mostravam o Flamengo como uma torcida. E isso aumenta, claro, na geração do Zico, porque títulos já fazem a torcida aumentar. Podemos usar, por exemplo, como referência o São Paulo. O São Paulo tem a sua torcida multiplicada várias vezes na era do Tele Santana, e a torcida de São Paulo cresce na periferia em redutos que eram corintianos. E hoje tem muito São Paulino. Hoje, na periferia de São Paulo, você encontra muito torcedor tricolor, e antes eram poucos. Por quê? Porque popularizou a torcida por conta dos títulos conquistados. É claro que a geração do Zico aumentou o tamanho da torcida, e essa geração de jogadores, essas gerações agora já são diferentes elencos, né? Estão fazendo crescer a torcida do Flamengo. Vai crescer mais ainda. O Flamengo, já há algum tempo, tem mais de 50% da população do Rio de Janeiro torcendo por ele. E tem mais torcida fora do Rio, muito mais do que do Rio de Janeiro, que é outra coisa muito impactante, né? A torcida é mais numerosa fora do Rio do que no Rio. Isso é matemática. Só ver o tamanho da torcida e o tamanho da população do estado do Rio de Janeiro. Sobre essas gestões, é tudo uma coisa só. É sempre bom lembrar que Eduardo Bandeira de Mello nem era do grupo, ele entra 2 semanas antes do pleito no lugar do Valim Vasconcelos, porque o Valim teve a candidatura impugnada por um penduricalho jurídico lá, estatutário, melhor dizendo, do Flamengo, e aí ele é lançado candidato. O BAP já participava, o Landim já participava, Rodrigo Tortes, Flávio Willemann, Cláudio Prakovic, Flávio Godinho. Estou tentando lembrar nomes aqui. Tem vários nomes de pessoas que foram importantes e participaram de todo esse processo. O Bandeira também participou, evidentemente, né? E as pessoas passaram ali por diferentes cargos. Houve uma cisão inicial, depois houve uma cisão da cisão, aí, com BAP e Landim se separando, mas o conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, a forma de trabalhar, de gerir é a mesma. O Flamengo, já há 10 anos, tem uma espécie de lei de responsabilidade fiscal em seu estatuto, que responsabiliza dirigentes se porventura não tiverem a postura correta na gestão do clube, prejudicarem o clube com medidas nocivas ao Flamengo. Então, tudo isso é um pacote. E a gente não deve nunca personificar isso. A gestão de fulano, ciclano. São várias pessoas que estão seguindo mais ou menos o mesmo trabalho. Você pode mudar um pouco aqui, acolá, mas o conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, surgida lá atrás e colocada em prática a partir da eleição vencida de 2012 por esse grupo. Eu sempre digo que quando o Bandeira ganhou a eleição, se um Cone fosse candidato, o Cone seria presidente do Flamengo. Porque não se votou no Eduardo Bandeira de Mello, que ninguém nem sabia quem era. Votaram no seguinte, tem um grupo de caras aí, que são aparentemente pessoas muito bem-sucedidas nas suas carreiras profissionais, nas suas vidas profissionais, e esses caras querem comandar o Flamengo. Eles dizem que vão mudar tudo. A outra opção era reeleger Patrícia Amorim, que fazia uma gestão terrível. O Flamengo chegou a uma dívida de quase 800 milhões de reais, que atualizados para hoje vai dar o quê? 1,5 bilhão ou mais. Era uma dívida colossal. Então, as pessoas votaram, os sócios votaram em quê? Na mudança. No novo, na expectativa de que mudasse. O Flamengo teve a felicidade de encontrar nessas pessoas, desde que a gente discorde de uma outra postura, de uma outra decisão, eventualmente a gente discorda, evidentemente, que a gente não concorda em tudo com as pessoas, o principal foi feito e continua sendo feito, que é manter o prumo de uma gestão responsável depois de tomar o famoso remédio amargo. O remédio amargo que outros grandes clubes do futebol brasileiro se recusam a tomar. O remédio amargo é cortar na carne, não trabalhar com jogador caro, não ter técnico caro, correr sim risco de ter uma campanha ruim até um rebaixamento, contar com o apoio da torcida, priorizar pagamento de dívida. Em 2013, recebeu o dinheiro do patrocinador esportivo Adidas, no contrato que começou a ser amarrado em 2012, na gestão da Patrícia, e foi fechado logo depois, em sequência, já na gestão da Bandeira de Mello, pegar essa grana e falar o seguinte, olha, governo, eu vim aqui pagar imposto atrasado, pumba, tá aqui a grana, e não contratar um jogador. Devolver o Wagner Love para o SSK, porque não podia pagar, ao invés de fazer como fazem clubes até hoje, que não pagam, como o Internacional, que não paga. O Thiago Maia até hoje está arriscado para a segunda divisão, e não pagou o Thiago Maia. Ou o Corinthians com o Ranieri, que depois fizeram aquela composição absurda lá na CNRD, que o Corinthians pode parcelar, perder de vista o jogador do Cuiabá. Então, enquanto alguns clubes agem dessa maneira, o Flamengo lá atrás mudou o seu por um, mudou a sua rota, como o Palmeiras mudou a dele a partir do Paulo Nobre. E por isso que eles chegam em tudo, porque os dois, a cada um à sua maneira, eles se organizaram, eles se estruturaram. Então agora eles nadam de braçada. Isso é tão óbvio, é tão evidente, e a receita está aí. É só você adaptar a realidade do seu clube. Mas quem quer fazer? Isso leva tempo. O Flamengo começa em 2013, ele até ganha uma Copa do Brasil de forma inesperada, e uma Copa do Brasil já com a presença dos times da Libertadores, eliminando times fortes da época, tá?
Você pega a colocação do campeonato, o Goiás foi um dos melhores times do campeonato, o Flamengo derrotou a final contra o Atlético Paranaense, que eliminou o Grêmio Internacional, eliminou o Botafogo, que brigou pelo título, eliminou o Cruzeiro, que brigou, foi o campeão brasileiro naquele ano e ganharia novamente no ano subsequente. Então aquele título foi meio que totalmente inesperado. Mas o período era de vacas magras, jogadores modestos, alguns jogadores um pouquinho melhores, mas todos emprestados. E o Flamengo ficou assim, 13, 14, 15, 16, aí começa em 15 a investir um pouquinho, Paulo Guerreiro, Emerson Sheik voltando, depois o Diego em 16, aí em 17 o Everton Ribeiro, e 18 o Vitinho, e aí 19, sim, grandes contratações, já com 6 anos se passaram inteiros, né? Já no terceiro mandato, 2 do Bandeira, o primeiro de Rodolfo Landim, e aí o Flamengo faz mais contratações e começa a conquistar campeonatos. Nesse volume todo, são 7 temporadas de Libertadores, as últimas 19 para cá, e o Flamengo foi a decisão em 4, ganhou 3, perdeu 1, né? É um negócio impressionante, né? Assim, a assiduidade de um time que era um amarelão de Libertadores. O Flamengo era um vexame de Libertadores. Colecionou fracassos retumbantes, inclusive nesse período, como aquela eliminação vexatória para o São Lourenço, daquela maneira que aconteceu dentro do noivo gasômetro em 2017. E isso mudou e é reflexo do quê? De um trabalho muito consistente que outros clubes não querem fazer. E aí não é fazer previsão, é óbvio que eu vou falar agora. Esses clubes grandes, salvo um brilhareco aqui ou ali, eliminar de uma Copa do Brasil, ganhar um estadual, eles vão continuar sendo coadjuvantes do Palmeiras e do Flamengo. Porque os dois tendem a continuar dominando o futebol brasileiro e sul-americano. Isso aí é muito evidente. Por quê? Porque não se estruturam e essa reestruturação leva tempo. E poucos ou ninguém quer passar por isso. Agora, o Mauro falou, né, dessa fase que realmente se lembra muito. O Flamengo era chacota em Libertadores e agora, nos últimos anos, chega em 4 finais e vence 3. De 4 finais, o Flamengo venceu 3, venceu o River Plate aqui em Lima, perdeu para o Palmeiras em Montevidéu, venceu o Atlético Paranaense em Guayaquil e vence agora o Palmeiras em Lima. Falando dessa situação, né, dessa revanche, gente. Essa revanche que todo torcedor do Flamengo que você encontra na rua fala. O lema, ninguém morre nos devendo. É o lema agora da torcida do Flamengo, pegou. O Luiz Araújo falou isso depois do jogo, todo mundo tá falando. E outra, tem uma possibilidade de revanche, uma revanche ainda mais pesada. Porque o Flamengo nesse ano pode ter o Palmeiras como vice na Libertadores e no Brasileiro. Só é por isso que eu digo que o Flamengo não pode acomodar. O Palmeiras do Abel Ferreira, ele pode estar abalado, pode estar abatido, mas esse time não desiste. O Flamengo não vencer o Ceará no Maracanã e o Palmeiras vencer o Atlético Mineiro, vai para a última rodada o Flamengo precisando empatar contra o Mirassol lá, o que também não é tão simples. Ou seja, uma pergunta que eu faço para vocês, essa possibilidade de revanche ganha um peso maior e outra, só cresce essa rivalidade. Hoje é disparadamente a maior rivalidade do Brasil, ou não dá para dizer, é só uma fase? São 2 times que vão chegar em outras oportunidades, já chegaram, já fizeram uma final em 21, uma final agora. É a primeira vez que eles disputam para valer ponto a ponto o brasileiro por pontos corridos, e acho que isso vai acontecer com mais frequência. Só não aconteceu mais vezes porque o Flamengo, nos últimos anos, ele não colocou o brasileiro à frente, né? Não colocou o brasileiro como sua principal prioridade, que é o correto, é o que tem que fazer para justificar um elenco, um investimento, é ali que você faz a diferença. O Palmeiras ganhou o Brasileiro em 22, 23, foi vice em 24. O Flamengo não vence o Brasileiro desde 2020, o que para o atual momento é bastante coisa. Se o Flamengo levar o Brasileiro a sério todo ano, ele vai brigar pelo título todo ano, como o Palmeiras está brigando todo ano. Então, esse duelo no Brasileiro, ele pode se repetir mais vezes, que pelo jeito a atual diretoria, a atual comissão técnica do Flamengo colocam o Brasileiro como uma prioridade, como ele deve ser. Na Libertadores depende muito, né? O mata-mata não
não dá para fazer essa previsão, tanto que eles se enfrentaram em 21, 22, 23 e 24 não, e voltam a se enfrentar em 25. Às vezes não é nem ser eliminado. As duas equipes fretou para ser eliminada, né? Os dois bateram na trave aí. Bateram na trave. O Flamengo contra o Estudiantes, nos pênaltis, Palmeiras contra a LDU. O Flamengo na fase de grupo sofreu também. O Racing foi 1-0 o confronto, né? Não foi. Então, além disso, às vezes no sorteio das oitavas já põe um cruzamento nas quartas entre eles. Aí não depende de ninguém. Aí depende das bolinhas ali do sorteio. Então, mas no brasileiro, se o Flamengo seguir o que fez esse ano, de levar o brasileiro a sério, essa briga entre os dois e talvez um terceiro elemento tentando entrar, como esse ano foi o Cruzeiro, vai acontecer todo ano, vai acontecer sempre. Que eu não imagino que o Palmeiras vá fazer nada de nenhuma revolução ali no seu elenco, que não tem que fazer mesmo, né? Não vai ser aquele negócio, nada presta mais, tem que trocar tudo, tem que mandar todo mundo embora, tem que tirar o treinador. O Palmeiras não vai fazer isso e não tem feito e não tem que fazer. Tem que seguir a vida, ajustar o que tem que ajustar, seguir a vida. Acho que um ponto do Palmeiras é tentar entender por que nos últimos 2 anos o desempenho contra os melhores times do campeonato foi muito ruim. Porque até no brasileiro, se a gente olhar, mesmo com os tropeços das últimas rodadas, e não vou nem falar os confrontos do Palmeiras com o Cruzeiro, que contra o Cruzeiro o Flamengo fez 1 ponto igual ao Palmeiras, nem o Mirassol, o Flamengo venceu no Maracanã, o Palmeiras fez 1 ponto só, e nem as derrotas para o Bahia. Só uma coisinha, são 5 pontos agora de diferença. Mete uma vitória do Palmeiras no Allianz contra o Flamengo e já o Palmeiras estaria na frente. Né? Nem acrescentando Bahia, Mirassol e Cruzeiro. Se o Palmeiras tivesse vencido um jogo com o Flamengo, ele perdeu os 2, ele estaria na frente, que aí você tira 3 do Flamengo, dá 3 para o Palmeiras, ele estaria na frente. Ou seja, o Palmeiras, assim como aconteceu contra o Botafogo ano passado, ele perde o campeonato, e eu imagino que vai perder, acho que o Flamengo ganha do Ceará quarta-feira e mata o campeonato, porque no grande jogo, no confronto ali principal, ele está levando desvantagem, como ele perdeu em casa para o Botafogo e foi ultrapassado ano passado. Então, acho que esse é o ponto que o Palmeiras tem que discutir, né? A gritaria deixa para a rede social, para o influenciador, para alguns jornalistas. Lá dentro não tem que ter gritaria. O que está acontecendo? Por que no grande jogo a gente está com dificuldade? Como perdeu uma final para o Flamengo, como ano passado caiu para o Flamengo na Copa do Brasil, caiu para o Botafogo na Libertadores. Por que nos grandes jogos a gente não está conseguindo? O que está faltando? E entender isso com o pessoal que está lá, que é muito competente. E o Flamengo, o jogo de quarta deve levar muito a sério. Claro que são seres humanos, estão comemorando e tem que comemorar os atletas, né? Falando do grupo, do pessoal que trabalha lá. Mas é bom matar o campeonato quarta, não é bom não dar brecha, né? E tem tudo para fazer isso, eu acho que vai fazer isso, mas é bom não deixar para o último jogo, que o último jogo é duríssimo. Lá em Mirassol, até agora, ninguém venceu lá, né? Então, é importante para o Flamengo tentar concentrar, tentar mobilizar todo mundo para matar quarta-feira, que é a oportunidade que tem, para não dar chance para um adversário que é perigoso chegar vivo na última rodada. Eu sempre falo que jogos finais se conquista, não é? O jogo não foi bonito. Partida final se conquista título, não se joga bonito. Poucas vezes em finais a gente vai ter a oportunidade de ver aquele França e Argentina. Isso, verdade. Copa do Mundo. Né? A gente viu a final da Sul-Americana como foi Atlético Mineiro e Lanús. É jogo pegado, é todo mundo tenso. Quem está assistindo o jogo, quem está participando, o jogador não quer errar. Talvez por isso o Abel falou que os jogadores do Palmeiras sempre dominando a bola, tocando de primeira. Todo mundo não segura mais a bola, o time mais novo. E o Flamengo, né, com seus jogadores experientes, jogadores internacionais, né, foi um pouco melhor. Você vê que se decide numa bola parada, né? O Danilo vai lá no terceiro andar, faz o gol. A gente falou aqui ontem no programa que ele é o cara que tem 2 Ligas dos Campeões e 2 Libertadores. Com gols de título. Com gols de título, né? Então, quer dizer assim, o faturamento que você vai falar aí daqui a pouco, um faturamento de 2 milhões com as conquistas, torna ainda mais o Flamengo mais forte. Né? Eu estava vendo agora, vindo para cá, o Palmeiras, o Palmeiras perdeu. O Palmeiras tem que saber para quem perdeu. Se o Palmeiras é eliminado pelo LDU, por mais que a LDU tenha título de Libertadores, mas não tem orçamento que o Palmeiras tem. Quando você for dormir, para quem eu perdi? Eu perdi para o Flamengo, o Campeonato Brasileiro, sei lá, não sei, ainda vai ter rodada. Se perdi por causa de 4 pontos. Perdi a Libertadores com um resultado de 1-0. Mas perdi para o Palmeiras, aqui dentro da América do Sul, né, dentro do nosso continente. Eu estava vendo aí que... Estava vendo agora, vindo para cá, que o River falou, Bruno, vamos gastar 100 milhões
mas não sabe nem se vai para Libertadores. Tem que torcer pro Boca ser campeão para ir para Libertadores. Para ir para Libertadores. Né? Torcer pro Boca, o River Plate. Torcer pro Boca. E aí, falou, tô pensando em gastar 100 milhões. Mas como? Você não sabe nem se vai. Então, quer dizer assim, dentro da América do Sul, o cenário é de que cada vez mais, né, o Flamengo e o Palmeiras organizados financeiramente. A gente viu que o Botafogo, até sábado, era o atual campeão da Libertadores e até quarta, provavelmente, pode ser o campeão brasileiro. Isso muda. O Texas botou dinheiro lá, o Atlético Mineiro beliscou. Futebol do Rio de Janeiro, nos últimos anos, conquista 4 Libertadores. Né? Tudo é organização, enquanto alguns times vão ficando para trás. No caso, quem? São Paulo e Corinthians. São Paulo quer o tri mundial, tri de Libertadores, ficando para trás em gestões, o próprio Santos, né? Clubes aqui de São Paulo, só o Palmeiras se organizando para chegar. Ontem até me deram uma dura, que falou, não tem só o Palmeiras que é organizado, não. O Mirassol se organizou e vai jogar a Libertadores. Então, dar os parabéns, foi uma conquista para o Felipe Luiz, igualando ao Renato Gaúcho, como jogador e treinador campeão da Libertadores. Né, você ontem até falou que o Felipe Luiz era o primeiro ano como treinador, mas o Mauro César corrigiu que o Carpegiani também... Aí o Mauro Betti. Gente, Mauro César é o Mauro Betti é outro. O Mauro César corrigiu, eu falei Mauro César. Corrigiu, falou que... Não, mas eu falei. Você falou também. Então os dois falam. Os dois Mauro falam. Isso. Que o Carpegiani ganhou tudo. E mais rapidamente o que Aí o Felipe Luiz pode também igualar, que ele ganhou o Campeonato Carioca, provavelmente está aí com a mão na taça no Brasileiro, ganhou a Libertadores e vai rumo ao Mundial. Pode até fazer o feito que o Carpegiani fez enquanto treinador do Flamengo.